Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. É assim que normalmente eu começo os áudios do Bíblia para iniciantes. E hoje eu tô aqui nesse cantinho aqui, que é o lugar que ultimamente eu tenho feito meus devocionais. Eu tô aqui em Itaucaia Valley, Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro, Brasil, planeta Terra. E eu estou muito feliz que hoje eu vou fechar um tema muito forte que falou muito profundamente ao meu coração esses últimos dias, esses estudos que a gente fez junto aqui, né? No Bíblia para Iniciantes, sobre Hebreus capítulo 11. Esse capítulo que fala tão forte sobre fé e esse tema que é tão importante para nós. Então eu decidi, já que a gente encerrou esse capítulo 11 no último áudio, eu decidi gravar um vídeo, né, a pedido do meu amigo Fernando, que me ajuda aqui, né, com o YouTube, com o Spotify e no Instagram. Ele falou: LP, faz um vídeo. Legal, tá, vou fazer um vídeo, mas a ideia do projeto não é vídeo, é áudio mesmo, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé não vem pelo ver, vem pelo ouvir. Esse negócio de ver para crer é com um Tomé, né? Então é isso. A ideia do projeto é ouvir mesmo a palavra. Mas vou abrir essa sessão e fazer esse vídeo, né? Como alguns que eu já fiz aqui também no projeto, alguns que eu gravei lá em Jerusalém, inclusive. E vamos lá, né? Então, eu vou fazer esse resumão do capítulo 11 de Hebreus, que fala do começo ao fim sobre fé. Vamos começar então. Estou aqui com a minha Bíblia Almeida, né? A Bíblia da Mulher, que é Almeida Revista e Atualizada. E tenho aqui também uma outra Bíblia que eu gosto de usar, que é a Bíblia na versão NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Então são duas traduções, duas versões que eu uso muito, né? Principalmente no projeto eu tenho usado mais essa daqui, que é a NTLH, que é mais fácil, de mais fácil entendimento. Então vamos lá, começando no versículo 1 de Hebreus 11, nós temos já de cara a definição do que é fé. O que é fé? É importante a gente entender o que é fé para a gente poder fortalecer essa fé dentro de nós. O que é fé? Vamos lá. Versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, coisas que nós esperamos, não aconteceram ainda. E a convicção de fatos que a gente não enxerga, o mundo espiritual, a gente não enxerga o mundo espiritual, né? E a certeza de coisas que vão acontecer. Tantas coisas, né? Profecias, tantas coisas que Jesus falou. Eu tenho lido muito Apocalipse esses dias falando sobre os acontecimentos que vão acontecer, a volta de Jesus, né? Isso precisa de fé para acreditar nisso, que essas coisas vão acontecer. Sim ou não? Precisa de fé para acreditar que Deus existe, porque nós não podemos ver Deus. Então, é a convicção de fatos que não se veem, né? O mundo espiritual, as coisas que já aconteceram também, a gente não viu acontecer, mas a gente tem essa convicção, certo? Então, isso é fé. Então, partindo desse ponto, né, do que é fé, vamos continuar aqui no versículo 2. O versículo 2 diz assim: Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Na outra tradução fala que obtiveram a aprovação de Deus. A aprovação de Deus, ela vem pela fé. E isso é demonstrado através dessas pessoas que ele elenca aqui, que ele coloca aqui várias pessoas, né, nesse rol dos heróis da fé. A aprovação vem pela fé. Vamos para o versículo 3. Diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, é só pela fé que nós entendemos, primeiro, que o universo foi criado pela palavra de Deus, pelo Verbo que se fez carne, por Jesus, que estava lá junto com Deus, né, criando o universo
Pai, Filho e Espírito Santo juntos. Tanto que eles falam, né? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então eles estavam ali os três juntos sempre desde o começo, criando o universo, tá? Então só pela fé que nós conseguimos entender isso. E segundo, o que nós vemos, tudo que nós vemos foi feito daquilo que nós não vemos, tá? Então a gente tem que entender isso também. Pela fé, só pela fé que a gente consegue entender isso. E aí ele começa, a partir do versículo 4, entrar nos heróis da fé. Uau, os famosos heróis da fé. E você sabe qual é o primeiro herói da fé? Já falei aqui no projeto, se você está acompanhando, você vai me dizer. Quem é o primeiro herói da fé? Fala aí. Começa com A, hein? Será que é por isso? Começa com A, segunda letra é B, olha só. Primeiro herói, Abel. Primeiro herói da fé é Abel. E o que eu vou falar aqui, o que ele nos ensinou, esses heróis, o que está aqui no capítulo 11. É lógico que cada herói da fé tem uma história grandiosa na Bíblia. Abel não tem tanto porque fala-se pouco de Abel, né? Mais essa passagem mesmo. Mas vários outros, a gente tem várias outras passagens, uma história grande, tem muita coisa para aprender. Mas eu vou me ater a justamente aquilo que o capítulo 11, esse capítulo, falou. Por que que ele está aqui, né? E no caso de Abel, ele nos ensina a fortalecer a nossa fé através do quê? Da oferta que ele fez. Ele fez uma oferta que foi aprovada por Deus. Em contraste com o irmão dele, Caim, que fez uma oferta qualquer do que estava sobrando. Abel não, ele fez uma oferta preciosa. Ele deu aquilo que era mais precioso, das primícias, ele deu o melhor que ele tinha. E essa oferta agradou a Deus. Então olha só, o primeiro herói da fé, a gente já começa a aprender que para ofertar de forma que essa oferta agrade a Deus, nós precisamos de fé. Fé para ofertar. Uau! Já no primeiro herói da fé aprendemos isso. Vamos para o segundo herói da fé. O segundo herói da fé é Enoque. Enoque. Gente, Enoque nos ensina a ter comunhão com Deus. Lá no versículo 5 aqui do capítulo 11. Eu não vou ler tudo, mas vou trazer aqui esse estudo. Enoque, ele nos ensina a ter uma comunhão, um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. É isso que Deus quer. Deus não quer religião, Deus não quer regras, doutrinas, é assim, é assado, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. Não, o que mais Deus quer de mim e de você é uma comunhão, um relacionamento íntimo e pessoal. É isso que Ele quer, sempre quis e ainda quer, até hoje. O próprio Jesus fala, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta e me convidar para entrar, eu entrarei e cearei com ele comigo, que cear quer dizer intimidade. Ele quer isso. Ele sempre quis e continua querendo. Olha, Enoque, ele foi tão íntimo de Deus, tão íntimo, uma comunhão tão profunda, que ele foi até arrebatado. Ele não passou pela primeira morte. Por que eu falo primeira morte? Porque tem a primeira morte e tem a segunda morte, que é falada lá em Apocalipse, que é o lago de fogo e enxofre. Ele não passou pela primeira morte. Ele já foi direto para ter um relacionamento, para ficar pertinho de Deus. Uau! Maravilhoso! Então quer dizer que ele foi o primeiro cara arrebatado, depois teve Elias, né? E tem muitos que serão arrebatados, né? Quando Jesus voltar também. Quem sabe eu e você podemos ser, hein? Uau! Você está tendo essa comunhão com Deus, você está tendo esse relacionamento, você bate papo com Deus, você conversa com Deus, você pergunta para Deus, pede direção, pede conselho. Aprenda com Enoque, segundo herói da fé. E aí ele vai para o versículo 6. O versículo 6 ele faz uma pausa nos heróis da fé e começa a explicar mais coisas sobre a fé. Olha o que ele fala. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus. Então a gente descobre que a única forma que nós temos de agradar a Deus é
através da fé. Através da fé. Porque nós precisamos acreditar que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Que Ele é um Deus bom, justo e fiel. Ele não só existe, mas Ele é um Deus maravilhoso, que é justo e que recompensa aqueles que o buscam. Diz aqui, galardoador. Uau! Então, gente, não existe outra forma de agradar a Deus. É por isso, talvez, que eu imagino que Deus fica sempre testando a nossa fé, porque Ele quer que a gente cresça na nossa fé. Ele quer que a gente aperfeiçoe essa fé para que a gente possa agradar, para que a gente possa ser aprovado e que possa estar com Ele no banquete celestial, na Nova Jerusalém, na pátria celestial, na eternidade. É lógico que para a gente estar com Ele ali, a gente tem que passar por provas, a gente tem que ser aprovado. Imagina um bando de gente ranzinza, malvada, com Deus na eternidade. Não tem lógica. Nós precisamos ter um coração puro. Nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar que Deus é bom, justo e fiel, senão a gente vai chegar lá já reclamando, por que é isso, por que isso tá daqui? Eu tô viajando aqui, tá, gente? Mas eu creio que Deus, Ele é perfeito. E se Ele faz com que nós passemos por provações, é porque isso é necessário para nós. E você, concorda comigo? Vamos continuar aqui? Olha só, é muito bom, gente. Olha, esse capítulo é maravilhoso. Versículo 7. Aí continua falando sobre os heróis da fé. O terceiro herói da fé, quem é? No versículo 7 diz assim, Enoque, pela fé, Enoque, divinamente instruído. Ele foi instruído por quem? Por Deus. Então Deus é esse que quer nos instruir, quer nos direcionar, quer nos avisar, nos alertar, nos proteger, nos direcionar, tudo. Olha só, Noé, terceiro herói da fé. Aprendemos a ouvir primeiro, lógico. Eu preciso ouvir a Deus. Aprendemos a ouvir a Deus, discernir essa voz. Aprendemos a temer a Deus e obedecer. Ele ouviu, ele temeu, ele falou, poxa, esse aviso que Deus está dando, ele é algo real, pode acontecer. Então, e Noé obedeceu. Obedeceu, gente, é muita loucura se você for analisar a história de Noé. Noé, assim como Enoque, vivia em comunhão com Deus. Noé foi chamado de louco, pois construiu uma barca gigante, uma arca, né? A arca de Noé, longe do mar, e numa época que ainda não havia chovido. Você sabia disso? Não havia chovido ainda. A água, ela vinha da terra, ela evaporava, né? Então, não havia tido esse fenômeno da chuva, que é tão comum pra gente hoje. Não havia chovido, mas por obediência. Deus falou, olha, vai ter uma chuva. O que é chuva, Deus? Eu não sei o que é isso. Vai cair água do céu, meu amigo. Muita água durante muitos dias. E vai inundar tudo. Constrói essa barca para você, para sua família. E Deus todas as instruções. E Noé fez exatamente como Deus orientou. Independente do que falaram dele. É maluco, é maluco. Você tem essa fé de obedecer a Deus, mesmo quando todas as pessoas estão falando que você é maluco, que você tá pirando. Muitas vezes as coisas de Deus são assim. A gente não vai entender, mas tem que obedecer. Amém? E aí continua. Isso daí foi no versículo 7. No versículo 8, fala sobre o grande, né? Vamos dizer assim, o pai da fé, como alguns falam, né? Não está na Bíblia que é pai da fé, mas alguns se referem a essa pessoa como pai da fé, que é o quarto herói da fé. Quem é? Abraão. Abraão, olha só, mais uma vez, Abel, Abraão. Quarto herói da fé, Abraão. Quanto aprendizado com esse cara, hein? Abraão, aprendemos a ouvir novamente, né? Ouvir o chamado de Deus, Deus chamando, ei, sai da tua casa, sai da tua parentela, sai desse lugar e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas Deus, onde é que é esse lugar? Ei, sai, vaza e eu vou te mostrar. Tem que ter fé, hein? Tem que ter muita fé para fazer, para atender, para ouvir esse chamado, para obedecer, abrindo mão da zona de conforto, abrindo mão do conhecido e ir para
o desconhecido, sendo guiado passo a passo por Deus. Uau, é mais ou menos isso que eu e a Thaís estamos vivendo hoje. Dia a dia, hoje vocês vão para lá, amanhã vocês vão para cá. Hoje a gente está aqui, Itaipuaçu, Maricá, temos um chamado para ir para Itaipava, não sabemos quando, mas enfim, Deus vai nos guiando, vai nos direcionando. Amém? Isso do versículo 8 ao versículo 10. O versículo 11 e 12, ele fala de Sara. Muitas das vezes podem nem perceber. Primeira vez que eu gravei, eu nem percebi, mas está falando da fé de Sara aqui também. Uma heroína da fé, a primeira heroína da fé, o quinto herói da fé e a primeira heroína, a mulher citada aqui. Sara, aprendemos a transformar nossa incredulidade devido às circunstâncias em fé, em credulidade. Sara, olha, mesmo estéril, mesmo com 90 anos de idade, ela recebeu poder para conceber e gerar por 9 meses uma criança em seu ventre. E ela aceitou isso de bom grado e ela viveu, imagina esses 9 meses, ela olhando, caraca, 90 anos, está crescendo uma criança aqui, que é o filho da promessa, aquele que Deus falou que viriam gerações e gerações como as estrelas dos céus e os grãos de areia do mar. Uau, ela teve fé para isso. Muitas vezes a gente olha para as circunstâncias e a incredulidade pode tomar conta da gente, mas se você deixar o poder de Deus agir sobre você, ele consegue transformar essa incredulidade em fé. E nós conseguimos a promessa de Deus através disso. Sara, obrigado por ter acreditado e ter sido essa mulher de raça, de fibra e de fé para nos ensinar isso. Amém? Aí no versículo 13 a 16 ele volta, aí ele volta a falar de fé, né? O que ele fala aqui? Vamos lá, versículos 13 a 16, fala assim: todos estes morreram na fé. Todos eles morreram na fé. Então ele fala que não tem idade, até o final da vida. Nesses versículos a gente aprende que os heróis da fé, eles tinham uma consciência, eles viviam de forma que eles se consideravam estrangeiros e peregrinos por essa terra. Eles tinham os olhos fitos na Nova Jerusalém, na pátria celestial, naquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Eles, com os olhos da fé, eles sabiam: meu lugar não é esse aqui. Eu vou fazer aquilo que tem que ser feito. Eu sei que a minha fé vai ser provada. Eu sei que Deus é bom, justo e fiel. Mas os olhos daqueles heróis, eles estavam fitos. Todos aqueles, né? Noé, Enoque, Abel, Abraão, Sara, todos eles e todos os que vão ser falados aqui ainda, tinham esses olhos fitos na pátria celestial. Amém? Uau! Isso, versículo 3 a 16. No versículo 17 a 19, volta a falar de Abraão mais uma vez. Ele é citado novamente, agora trazendo, talvez, eu considero a maior provação de todas. Gente, a maior provação. Eu acho, tá? Na minha opinião. Imagina, Deus promete um filho da promessa, onde através desse filho ele iria ser pai de multidões. Nasce Isaac, da velhice de Sara e de Abraão. E de repente Deus fala assim: ei, Abraão, eu quero uma coisa de você. O que, Deus? Eu quero o seu filho, Isaac. Gente, é meio louco isso, né? Só que olha só, Abraão conhecia tanto a Deus, ele sabia que Deus era poderoso, Deus era fiel às suas promessas. Ele poderia até ressuscitar seu próprio filho Isaac. E ele não questionou. Na palavra diz que ele saiu, levou seu filho com 2 servos, chegou lá, deixou o servo, subiu o monte com o seu filho, e na hora que ele estava para sacrificar, um anjo apareceu: não, eu não quero sacrifício, eu quero só obediência. E Abraão passou no que eu considero a maior
provação de todas. Você que é pai, você consegue imaginar uma situação dessa? Você levando o seu filho amado, aquele que você ama tanto, aquele que você dá a sua vida. Uau! Ele não questionou, ele obedeceu. Ele obedeceu. E é louco, né? Porque Deus estava pedindo uma coisa que ele abominava. As culturas pagãs, os povos, né, daquela época, eles tinham essa prática de sacrificar crianças, sacrificar filhos. Isso era comum lá nos outros povos, mas Deus abominava isso. Ele falava claramente isso. Eu abomino esse tipo de prática. Mas ele pediu isso a Abraão, e Abraão podia ter falado, mas Deus... Ou então podia ter falado, não, essa é a voz do inimigo. Mas ele identificou, porque ele já conhecia essa voz já tinha falado com ele, ele sabia que era Deus mesmo falando com ele. Você tem essa comunhão com Deus a ponto de discernir, é a voz de Deus, é Ele, e eu vou obedecer, mesmo que não tenha lógica, porque muitas vezes as coisas de Deus não têm lógica. Uau! E aí, no versículo 20, fala sobre o sexto herói da fé, depois de Abraão, quem vem, lógico, na sequência, Isaac, seu filho Isaac. O que a gente aprende com Isaac? Pelo menos aquilo que está escrito aqui no capítulo 11. Aprendemos a abençoar nossos filhos. Abençoar nossos filhos acerca das coisas que ainda vão acontecer. Ele fez isso. Ele pegou Jacó e Esaú e abençoou e profetizou coisas, detalhes sobre o que ia acontecer na vida deles. Amém? Versículo 21 fala sobre o sétimo herói da fé. Quem é? Justamente Jacó, filho de Isaac. O que a gente aprende com Jacó? Jacó nos ensina que mesmo nos nossos últimos momentos de vida, já ali os últimos suspiros, nós podemos sim continuar adorando a Deus. Ele na sua bengala se apoiou e adorou a Deus. E mais, ele abençoou os seus netos, os filhos de José, Efraim e Manassés. Ele pegou os netos e abençoou os netos. Versículo 22. Vamos falar aqui sobre o oitavo herói da fé. Poxa, eu sou fã desse cara, José do Egito, filho de Jacó, filho de Israel, aquele que foi vendido pelos irmãos. Enfim, vamos focar no que esse capítulo 11 fala. Por que ele está aqui nos heróis da fé? Porque ele nos ensina a entender que nós podemos fazer a diferença, mesmo após a nossa morte. Uau, mesmo após a nossa morte? Sim. Olha só o que ele falou. Ele chamou os israelitas, chamou o seu povo, seus filhos, e falou, pela fé, ele falou, olha, daqui a um tempo nós vamos voltar para Canaã. Nós estamos aqui no Egito, daqui a um tempo nós vamos voltar para Canaã. Provavelmente ele até viu o que ia acontecer, que iam ser escravos, e quando isso acontecer, daqui a mais de 400 anos, vocês levem os meus ossos. Fica aqui por enquanto, deixa aqui por enquanto. Né? Eu acho que ele até foi embalsamado pela questão do costume lá do faraó, e depois levaram os ossos dele, depois de 430 anos, isso aconteceu. E ele, pela fé, ele profetizou isso e pediu isso. E isso aconteceu, eles fizeram isso. Moisés e os israelitas, depois de 430 anos, levaram os ossos de José para serem enterrados lá na terra de Canaã, a terra prometida. Amém? Gente, é muito aprendizado, né? Versículo 23 fala sobre o nono herói da fé, que na verdade é um casal. Pode até passar despercebido aqui, mas fala sobre os pais de Moisés. Antes mesmo de falar de Moisés, fala sobre os pais de Moisés, que não traz o nome aqui, mas a gente sabe que o nome deles, né, segundo lá em Êxodo, Amrão e Joquebede. Amrão, pai, e Joquebede, a mãe. Então, os pais de Moisés, eles nos ensinam a não temer as leis que são contrárias aos princípios de Deus. Ei, mas LP, você está dizendo para eu desobedecer as leis? Não todas, mas aquelas que são contrárias às leis de Deus, aos princípios de Deus, nós precisamos
obedecer primeiro o quê? Aos princípios de Deus, às leis de Deus, depois as leis dos homens. Se ela tiver em concordância, se ela não agredir uma lei ou um princípio de Deus, ok, sem problema nenhum. Mas naquela época, o faraó, ele baixou uma lei que todos os meninos, as crianças homens, nenéns homens que nascessem, tinham que ser sacrificados. E eles não obedeceram essa lei, lógico, não obedeceram, mas arriscaram a vida de vocês. Eu estou falando isso do povo hebreu, né? A lei era só para o povo hebreu, só para os israelitas. Lógico que os egípcios poderiam ter os seus filhos, etc. Mas o povo israelita estava crescendo tanto, que por medo o faraó baixou essa lei. E eles, Arão e Joquebede, desobedeceram essa lei. E nós também temos que ter peito para não obedecer às leis que são contra as leis de Deus. Assim como Daniel fez, não adorando, né, o rei da Babilônia, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram e foram jogados na fornalha ardente, Daniel foi jogado na cova dos leões. As consequências, elas podem vir. No caso de Arão e Joquebede, se safaram aqui, mas Daniel foi para a cova dos leões, podia ter morrido. Os 3 amigos de Daniel também foram para a fornalha ardente, poderiam ter morrido, mas Deus poupou eles da morte. Deus foi fiel, porque quando você é fiel a Deus, Deus também é fiel a você. Amém? Arão e Joquebede nos ensinam isso. E aí depois, na sequência, lógico, 10º herói da fé, Moisés. Moisés, dos versículos 24 e 28, fala sobre Moisés. Diz assim, que depois de... Aqui é o que eu vou falar, né? Depois de Moisés ter vivido 40 anos de idade, 40 anos na realeza, lá no palácio, faraó, como neto do faraó, filho da filha de faraó, né? Ele decidiu abrir mão de toda essa riqueza, de todos esses prazeres que ele tinha acesso, a prazeres da carne, para viver uma vida simples pelos próximos 40 anos, pastoreando ovelhinhas lá na terra de Midian. E aos 80 ele foi chamado e foi escolhido por Deus para ser o líder dos israelitas. E ele, uau, olha o que ele fez. Antes da 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, antes da 10ª praga, Deus falou, celebra a Páscoa. Páscoa, Passover, né? Quer dizer, passagem, passar sobre. Então, o anjo da morte, Deus mandou o anjo da morte para ceifar os primogênitos de todos ali, só que eles celebraram já a passagem da escravidão para a liberdade, celebraram a vitória deles e mataram, né, cordeiros, comeram, fizeram banquetes, colocaram sangue do cordeiro, né, nos umbrais das portas, para que o anjo pudesse ver esse sangue e não entrasse naqueles lugares e poupasse os israelitas. Então, pela fé, Moisés e o povo de Israel, Moisés celebrou junto com o povo de Israel a Páscoa. A primeira Páscoa foi celebrada quando eles ainda eram escravos. E depois que eles saíram, Deus foi fiel. E eles saíram com ouro, com prata. As pessoas davam para eles. Queriam, vai embora, toma aqui, isso aqui. Eu tô te dando dinheiro, tô te dando ouro, tô te dando tudo para que vocês vão embora. Eles já não aguentavam mais tantas pragas lá no Egito. Uau, é muita fé para celebrar a vitória antes dela acontecer, celebrar a liberdade ainda na escravidão. É muita fé. Vamos aprender com Moisés? Fora tantas outras coisas que ele nos ensina. E aí, o 11º herói da fé, que na verdade é o povo israelita, no versículo 29 e 30, fala sobre o povo israelita. Eles não tiveram medo de atravessar o Mar Vermelho. Imagina, você tá lá, o exército inimigo tá querendo te pegar, o faraó desistiu da ideia de deixar eles serem livres e foi atrás deles, mas lógico, tinha uma nuvem de fogo ali prendendo eles e o Mar Vermelho aberto na sua frente. Fico imaginando aquelas colunas de água gigantes assim, e o Mar Vermelho aberto. Você teria coragem de passar pelo Mar Vermelho?
E aí eu te faço uma pergunta: quantas vezes Deus já abriu o mar vermelho na sua frente e você ficou parado ali e não passou por medo daquelas águas fecharem e você morrer? E você ficar no meio do caminho? Ei, não fica parado, segue. Então, os israelitas nos ensinam sim, com a fé daquele povo, de acreditar em Deus, no líder que Deus levantou, Moisés, e seguir em frente. Siga em frente. Também nos ensinam no versículo 30 a derrubar muralhas. Eles rodearam durante 7 dias Jericó, e no 7º dia, apenas com o som, aquelas muralhas caíram e eles conquistaram aquela fortaleza. Você tem fé para conquistar as fortalezas do inimigo, as fortalezas, aquilo que ele tem travado de guerra contra você, apenas com a sua oração, com as armas certas? Tem que ter fé. Amém? Versículo 31 fala sobre o 12º herói da fé, que na verdade é mais uma heroína agora. A terceira, né? Sara, Joquebede e agora Raabe. Raabe, gente, sou fã de Raabe. Nós aprendemos que não importa a nossa fama. Raabe era prostituta, era meretriz. Não importa a nossa fama, não importa a nossa procedência, de onde nós viemos, e sim o nosso coração. Deus está olhando para um coração temente, obediente, e ela teve esse coração. E ela teve a confiança em Deus Todo-Poderoso e acolheu, por mais que teve perigo de morte, ela e a família dela, ela acolheu o povo de Deus na casa dela. Você teria coragem de, na perseguição, onde os cristãos estão sendo perseguidos, né, como teve no Holocausto, os judeus, né, com os judeus, eles perseguidos, você teria coragem de acolher? Eu vejo que teve muitas pessoas que seguiram o exemplo de Raabe, né? Cristãos lá na época de Hitler que hospedaram, que protegeram os judeus. Você teria coragem de proteger o povo de Deus na sua casa, sabendo que estaria correndo perigo de vida? Ela nos ensina isso. Hoje ela está na linhagem de Jesus, de Davi, de Jesus. Uau, muito legal. Versículo 32, chegando ao final, hein, gente? 19º, na verdade, perdão, 13º ao 19º, né? A Raabe foi 12ª. E agora, um versículo nos traz 7 heróis da fé. 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º e 19º. 5. Por que eu falo 5? Está falando aqui de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, e o 7º, e dos profetas, que eu botei assim como o 7º, assim como os israelitas, eu coloquei como 11º, eu coloquei aqui os profetas como 19º herói da fé. Então, vou ler aqui o versículo 32, diz assim, ó: e que mais direi? Né? São tantos exemplos, quem mais eu citarei aqui? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. É muita coisa. Gente, aqui não é especificado o que cada um deles fez para ser considerado herói da fé, tá? Mas a gente sabe que todas essas pessoas aqui eram pessoas improváveis, eram pessoas que se consideravam os menores, né? Davi era o menorzinho lá da casa dele, Jefté também, Gideão. Então, pessoas que eram improváveis. Mas Deus olhou para essas pessoas e, pelo coração delas, Ele usou elas para realizar grandes feitos. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre o que elas fizeram, eu gravei nos áudios anteriores sobre cada um especificamente, sobre Gideão, sobre Baraque, quem foi Gideão, o que ele fez, quem foi Baraque, o que ele fez, o que ele nos ensina sobre fé, quem foi Sansão, o que ele fez, Jefté, Davi, Samuel. Eu falei sobre cada um deles, tá? Tá tudo aí no Projeto Bíblia para Iniciantes, nos áudios anteriores, tá bom? E para terminar,
Esse capítulo maravilhoso, versículos 33 a 40, fechando aqui o capítulo 11. Nós entendemos nesses versículos que todas as provações que nós passamos nessa vida são importantes para que a nossa fé seja provada. Amém? Você tem esse discernimento? Deus tem algo grandioso preparado para mim e para você. Tem algo grandioso preparado para nós, para cada um de nós aqui nessa terra ainda. E ainda maior na pátria celestial com Ele, que vai ser ainda maior do que aqui nessa terra. Mas para isso, a nossa fé precisa ser provada. Você está disposto a ter a sua fé provada? Você tem a consciência de que isso é importante? Precisamos crescer, gente. Tudo na vida é crescimento, tudo na vida é aprendizado, tudo na vida são lições que nós precisamos aprender e crescer. E Deus sempre falando, vem para perto de mim, confie em mim. Amém? Amém? Olha tantas coisas que eles passaram, tantas coisas. Subjugaram, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, mas também alguns foram torturados, não aceitando resgate para obterem a ressurreição. Passaram por escárnios, açoites, injustiças, algemas, prisões, apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fios de espada, peregrinos. É muita coisa, gente. Estamos dispostos? Você está disposto a passar por tudo isso, sabendo que Deus é bom, justo e fiel e que Ele tem preparado para a gente algo muito, muito, muito melhor do que eu e você podemos imaginar. Amém? Então é isso. Que esse vídeo, que esse áudio possa fazer diferença na sua vida, que você possa ter a sua fé fortalecida, aperfeiçoada cada vez mais, para que Deus possa colocar você no lugar onde Ele planejou. Confia nele. Ele tem a boa, agradável e perfeita vontade. E os planos dele são mais altos do que os nossos. Ainda que você sonhe muito alto, os planos de Deus são mais altos do que os seus, do que os nossos. Amém? Então é isso. Um beijo no coração. E vamos orar, né? Vamos orar. Pai, muito obrigado por este capítulo, Pai. Este capítulo com tanto aprendizado. Este capítulo, Pai, com tanta unção, com tanta força, com tanto poder. Vem sobre as nossas vidas, Pai. Fortalece a nossa fé. Que nós possamos, Pai, estar cada vez mais próximos de Ti, Pai. Que nós possamos Te conhecer mais e mais, Senhor. Nós não conseguimos ver a Ti, mas nós sentimos a Tua presença e sabemos que o Senhor existe, pois o Senhor criou o mundo, o universo e nos criou a Tua imagem e semelhança, Pai. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é um alimento para nós, um alimento para o nosso espírito. Obrigado por nos fortalecer, por nos alimentar desta palavra, da Tua palavra. Obrigado por ser um Deus fiel às Tuas promessas, à Tua palavra, Pai. Fortalece a nossa fé, Pai. Aperfeiçoa a nossa fé e que nós possamos passar pelas provações da vida e que nós possamos agradar a Ti, pois sabemos que sem fé é impossível Te agradar. Jesus, obrigado por ter vindo, por ter nos mostrado como andar por este mundo, como fazer a vontade do Pai, como morrer para a nossa carne e como cumprir o nosso propósito. Obrigado por morrer naquela cruz. Nós Te aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, por agir dentro de nós, por termos o privilégio de sermos templo do Espírito Santo, templo Teu. Obrigado por estar morando dentro de nós e nos capacitando a termos uma fé que agrada a Deus cada vez mais. Nos direciona, nos capacita e nos unge para podermos cumprir o nosso chamado com excelência. Obrigado, Papai.
Obrigado, Jesus. Amém? Então é isso. Ficamos por aqui. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.